Haverá um momento em que não poderás comprar comida, água, não poderás comprar bens de primeira necessidade, não poderás vender, terás de fugir e muito provavelmente enfrentarás a morte se não tiveres a marca da besta. Mas aqui a pergunta é, será que nós queremos a marca da besta? O que é que significa ter a marca da besta? É isso uma coisa boa ou uma coisa má? O mundo tem distorcido a verdade sobre a marca da besta. Tem criado muitos filmes, muita literatura, falam de microchips, falam de tatuagens, mas hoje, com a palavra de Deus, nós vamos ficar a saber o que significa ter a marca da besta e quais as suas consequências. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Este é um assunto muito sério, meus amigos, que nós temos de ter atenção. De que lado é que nós queremos estar? Queremos estar do lado dos que têm a marca da besta e provarão da ira de Deus, ou daqueles que fazem a vontade de Deus? Em Apocalipse, no capítulo 13, nos versículos 15 a 18, lemos o seguinte: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Nós não temos de ter medo deste número. Muitas vezes a gente vê o número 666 ou apareceu escrito no telefone, ou estamos a ler alguma coisa e vemos 666 e aterrorizamos-nos. Pensamos que esse número está ligado a alguma maldição para nós. Mas aqui é bem claro, o número aponta para o nome. Este número, e aqui diz-nos que nós temos de calcular o número aponta para um homem. Vejam que diz que é o número do homem e que nós temos de calcular para sabermos o que é a marca da besta. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Nos últimos dias, todas as pessoas terão uma destas marcas, ou o selo de Deus, ou a marca da besta. Tanto a marca da besta como o selo de Deus não são marcas visíveis. Estamos unicamente a falar de adoração. O selo de Deus é ter os seus mandamentos nos nossos corações. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Vejam que isto é linguagem simbólica. Ter a lei de Deus entre os nossos olhos significa nos nossos pensamentos, na nossa lembrança, como o versículo diz. E é sabido que esta zona frontal do nosso cérebro é tudo aquilo que processa emoção, que processa ação. Ter a lei atada nas nossas mãos significa a consequência dos nossos pensamentos. É sabido que as nossas ações, em grande parte, vêm das nossas mãos. E da mesma forma, a marca da besta será através de pensamentos e ações, marcado na testa ou marcado na mão. E a marca da besta terá que ver com alguma coisa completamente contrária à lei de Deus. Algo que está a desafiar a lei de Deus. Animais ou bestas em profecia significam reinos. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. O quarto animal será o quarto reino da terra. Vamos ver algumas pistas que Apocalipse 13 nos dá sobre como identificarmos a marca da besta. Neste capítulo fala-nos de duas bestas. A primeira aparece no versículo 1 e a segunda aparece-nos no versículo 11. A besta é semelhante ao cordeiro e faz uma imagem à primeira besta. É ordenada a adoração da imagem. Este é um evento mundial e todos estão incluídos. 666 está ligado a uma falsa adoração. Estas duas bestas estão na base de um sistema de falsa adoração. E lembrem-se que
Estas duas bestas significam que são duas poderosas nações que irão surgir. E aqueles que não adorarem a imagem irão sofrer boicotes económicos, irão sofrer perseguições e muito provavelmente a morte. Há uma outra história na Bíblia, no Antigo Testamento, em Daniel 3, com o mesmo rei que nós já conhecemos do primeiro episódio, Nabucodonosor, e esta história retrata-nos a condenação que um rei fez para que quem não adorasse uma imagem que ele implementou tivesse o decreto de morte. Convido-vos então a pegarem em Daniel 3 e começarmos a ler aos poucos, para vermos as parecências que existem entre aquilo que está anunciado para o futuro e aquilo que aconteceu no passado. Um poderoso líder, Nabucodonosor, rei da Babilónia, faz uma imagem. Dá a ordem que essa imagem seja adorada por todos. Aqueles que se recusam são ameaçados de morte. E é uma ordem para povos, nações e gente de todas as línguas. A imagem tinha a altura de 60 côvados e largura de 6 côvados, e está ligado também a uma falsa adoração. Conseguem ver as parecenças? Dos 404 versículos de Apocalipse, 276 estão ligados a acontecimentos do Antigo Testamento, de uma forma a poder condensar muita informação e também para Deus nos dizer, de alguma forma, ei, lembras-te do passado? Vai acontecer o mesmo agora no futuro. Este momento acontece anos depois de Daniel ter feito a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E lembram-se que um reino inferior iria conquistar Babilónia. Ora, o rei, muito furioso com esta profecia, não é? Ele diz para ele mesmo, irado, que não, nós vamos reverter o que Deus disse. Eu vou criar uma estátua toda de ouro, e o ouro significava a Babilónia, não é? E vou desta forma alterar, para que vocês vejam que não é Deus que comanda, mas sim eu. Eu vou fazer com que o meu reino perdure para sempre, criando uma mentira baseada numa verdade, uma falsa adoração. Babilónia era uma nação pagã, e eles tinham um deus líder chamado Anu, e foi-lhe atribuído o número 60. 60 era também a altura da estátua, e 6 a sua largura. Tríplice de 6 significa que a marca da besta está ligada à adoração pagã. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos adoraram a estátua, ajoelhando-se obedientemente, menos os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel e os seus 3 amigos eram hebreus. Eles tinham sido feitos cativos pelo rei anos antes, numa das invasões que ele fez a Jerusalém, e os trouxe para a sua capital. Eles seguiam o único Deus e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E no seu entendimento, no seu pensamento, entre os seus olhos e na sua mão, eles tinham os 10 mandamentos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não te serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Estes 3 amigos sabiam perfeitamente a lei de Deus e sabiam que o segundo mandamento fala que não farás para ti imagens de escultura, não te curvarás a elas, nem as servirás. Eles tinham gravado no seu coração a lei de Deus e não se iam desviar. Da mesma forma, a besta de Apocalipse 13 irá forçar os homens nos tempos do fim a adorarem leis feitas por homens, para que vão contra as leis que Deus implementou. Estas leis dos homens irão chocar com as leis de Deus. Mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. O rei irado mandou prender estes 3 hebreus, fiéis a Deus e tementes, mandou-os prender para serem colocados na fornalha. E o que é interessante é que eles nem por um segundo decidiram curvar-se, ajoelhar-se. Bastava, se calhar, só 5 segundos ajoelharem-se e adorarem a imagem, mas eles foram tementes até ao fim. O povo de Deus não se irá comprometer. Ele ama demais o seu Deus para que lhe seja desleal.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançámos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O fogo intenso matou os soldados que prenderam e colocaram estes 3 jovens na fornalha. Mas a eles, nem um único fio de cabelo lhes foi queimado. Estavam juntos, passeavam lá dentro, sem movimentos bruscos, sem insegurança. Não houve alteração da calma, estavam em paz de espírito. Podiam andar e falar tão tranquilamente como se estivessem ao ar livre. Eles estavam com Deus a todo o tempo e literalmente com Jesus naquele momento. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vejam como é incrível que um rei pagão que nada conhece de Deus, do verdadeiro Deus, que através da influência destes jovens conseguiu ver que a 4ª figura que estava na fornalha era semelhante ao Filho de Deus. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Estas são as oportunidades que muitas vezes nós perdemos de testemunhar da nossa fé, de mostrar o quão nós amamos a Deus. Se estes 3 jovens tivessem ajoelhado, nada disto teria acontecido. Este evento nunca teria tido lugar. Mas por causa da sua fé, por causa da sua lealdade para com Deus, eles foram postos à prova e milhares de pessoas, incluindo o poderoso rei da Babilónia, viram um milagre. E não tiveram dúvidas nenhumas de que aquele era o único poderoso Deus existente à face da terra, que salvara os seus filhos obedientes. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilónia. Quem é fiel a Deus certamente será recompensado, porque se um rei que é mau foi bom para estes servos e lhes deu esta recompensa, imaginem Deus que é bom, a recompensa que Ele nos vai dar por nós sermos obedientes à sua palavra. E a maior recompensa, meus amigos, será a eternidade que Jesus, quando voltar, nos irá oferecer. Resumindo, esta é uma história que nos dá uma luz de como a marca da besta será implementada, através de uma falsa adoração que irá contrariar as leis de Deus. Quero-vos deixar alguns pontos-chave para nós decorarmos. A marca não é o 666. Reinos poderosos do tempo do fim levam o mundo a estabelecer a marca. A marca está relacionada com a adoração de uma imagem simbólica que falsifica a verdade de Deus. A falsa adoração está baseada na antiga adoração pagã. Todo o mundo recebe a ordem de seguir essa falsa adoração. Essa falsa adoração contradiz a lei de Deus. Embora muitos cedam, alguns fiéis mantêm-se leais a Deus. Deus liberta o seu povo da perseguição final e eles não são feridos. O povo de Deus do tempo do fim tem uma relação única e especial com Jesus. Deus faz prosperar o seu povo que lhe é fiel, levando-o para o céu. Temos hoje o desejo de ser fiéis a Deus. Numa próxima lição haverá a parte 2 sobre este tema e nós iremos ver, através da Bíblia, que 2 bestas são estas, que nós sabemos que são 2 reinos, que emergiram um na terra, um na água, quem eles são e que papel eles têm na implementação de uma falsa adoração, uma adoração pagã, que irá forçar quem teme a Deus a se desviar do caminho da verdade. Mas os verdadeiros tementes irão ficar. Portanto, meus queridos amigos, eu convido-vos a continuarem a assistir. Muito obrigado por terem assistido este vídeo. Conto com vocês no próximo, que iremos falar... Agora não estou preparado, tenho para ir. No próximo episódio nós iremos falar sobre como podemos obter paz. Paz de espírito. Conto então com a vossa presença no próximo episódio, na próxima semana. Eu espero que vocês estejam a gostar. Comentem sempre se têm alguma dúvida. Eu vou tentar esclarecer o que souber. E... vocês veem que eu tenho um cenário novo, tenho coisas novas. Se têm dicas, coisas que eu posso fazer para melhorar a interação com vocês, estejam à vontade, escrevam aí nos comentários.
Uma boa semana para todos, que Deus vos abençoe e um forte abraço aqui deste lado. Portem-se bem e até mais.